Quem tá me esperando é ela para um assunto e tanto, que a gente está há tanto tempo para falar sobre isso e hoje chegou o dia. Vitamina D, não desgrudem da tela. Doutora Andressa chegando mais uma vez. Bem-vinda. Doutora Andressa Heimscher, lembrando que ela é endocrinologista e sempre está aqui no nosso Você Bonita com aulas garantidas de saúde, né, doutora? Tomara, viu, Carol? Fico feliz. As meninas amam você. Eu leio todos os recados, elas falam, mas essa médica é muito simpática, mas ela é muito delicada. Ela explica muito bem, a gente acha a mesma coisa. Nossa, Carol, de verdade. Não, e eu sei como é, quando a gente é apaixonado por uma profissão, quando a gente tem um retorno, como isso não tem preço, não é verdade? Não, é verdade. Então, de olho aqui no programa, não desgrudem, mandem perguntinhas aí pro Insta, @VocêBonitaTV. Vamos colocar nosso primeiro slide para abrir esse assunto importantíssimo. Diretor, doutora Andressa pediu pra gente abrir com o primeiro slide. E depois nós vamos para o vídeo, porque o vídeo vai complementar, vocês já vão entender. Doutora Andressa, vamos lá. Vitamina D. A gente fala tanto de vitamina D que estão até brincando que vitamina D vai ser considerado um hormônio. É verdade isso? Mas é verdade. Vitamina D ela tem função de hormônio mesmo, Carol. Vitamina D é o que a gente chama de vitamina lipossolúvel, que é uma vitamina que ela é carregada pela gordura e ela está presente nos alimentos que têm gordura boa. Nos que têm gordura ruim também, mas nos que têm gordura boa principalmente. Em maior quantidade. Em maior quantidade. Só para lembrar, as vitaminas que são carregadas pela gordura é a vitamina D, a E e a K. Então, pra gente não esquecer em casa, a DEC. A, D, E e K, tá? A DEC. Então, são as vitaminas lipossolúveis. Lipossolúveis. Porém, eu já vou abrir com uma pergunta importante, que eu estava conversando com a doutora Andressa e aprendo sempre muito com ela, e isso eu não sabia. Quando uma pessoa está acima do peso, para ela é melhor para absorver essas vitaminas lipossolúveis ou para ela é pior? Porque se ela tem mais gordura no organismo, a gente pensa, ela vai absorver melhor. Ela vai ter mais vitamina D. Ela vai ter mais vitamina D. É isso que acontece? Na verdade é assim que acontece. Como a vitamina D é uma vitamina que ela é carregada pela gordura e ela é depositada na gordura do nosso corpo, Carol, quem é mais obeso tem mais depósito de vitamina D na sua gordura. Não quer dizer que quando a gente vai dosar no sangue, essa vitamina D tá alta, muito pelo contrário. A maioria dos pacientes que estão acima do peso, eles têm vitamina D baixíssimas. Porque toda a vitamina D, ela tá estocada no tecido gorduroso. A gente sabe que hoje em dia, grande parte da população tem carência de vitamina D. A série brasileira ainda tá bastante incompleta, mas tem alguns países, por exemplo, o Canadá, que chega em torno, em algumas séries, em algumas cidades, em torno até de 40% da população. Meu Deus, então, para você ver que é bastante, aqui em São Paulo, na região sudeste e na região sul, a gente sabe que a carência de vitamina D, ela acontece bastante, de forma bastante frequente. Então, assim, o que a gente precisa entender no paciente que está acima do peso? Que a vitamina D no sangue dele, na maior parte das vezes, ela vai vir bem baixinha mesmo. A gente vai passar os níveis para vocês, mas em torno de 8, de 10. É um nível muito baixo. Mas ele tem uma vitamina D estocada na gordura. Então, na medida que o paciente emagrece, a gente sabe que com a reposição e a equalização do peso, a tendência da vitamina D é subir. E aqui a gente tem as funções dela. Da vitamina D. São várias. São várias. Eu separei as principais. Por quê? Porque hoje a vitamina D, ela está sendo muito estudada. Então, a principal função da vitamina D é ajudar a manter os níveis de cálcio e fósforo no sangue. Quem tem vitamina D baixa pode ter deficiência de cálcio. Pode ter deficiência de cálcio, mas principalmente da ossificação dos ossos. Que na criança é chamado de raquitismo e no adulto é chamado de osteomalácia. Malácia de molinho, então osteomalácia de ossinho molinho. Né? Que é perigoso porque a pessoa pode ter aí fraturas, uma série de problemas. Corre o risco maior. A gente sabe que mulheres na osteoporose é muito importante terem níveis de vitamina D bons para que a gente tenha um osso forte. A estrutura do osso, uma das principais íons que formam o osso é o cálcio. Então a vitamina D tem essa função mesmo. E absorver também cálcio e fósforo no intestino. Que é o que acontece. A vitamina D, ela ajuda porque ela estimula o nosso intestino a absorver o cálcio e o fósforo dos alimentos. E aí o que acontece? Nossos músculos dependem de cálcio. Então a gente depende de um bom nível de vitamina D para manter os nossos músculos em bom estado de funcionamento. Então quem está com a vitamina D baixa também pode não conseguir ganhar massa muscular. Pode não conseguir, pode ter um pouco mais de fraqueza. E
é aí que entra toda essa avaliação da vitamina D. E hoje em dia a gente tem vários estudos relacionados com outras doenças que a gente vai falar mais pra frente. Vamos pro nosso vídeo então, diretor? Vamos. Vamos para explicar agora como essa vitamina D, enfim, reage, como ela é transformada em vitamina D no nosso organismo. Vamos lá. No nosso corpo, o que acontece? Tem duas fontes principais de vitamina D. Tá. Marcelo, a gente consegue voltar um tantinho? Vamos voltar um pouquinho no início. Só um pouquinho. E quando você quiser que pare, por favor, pode dizer. Vamos lá, vamos voltar Obrigada. então no início. Gente, é tão legal só pra gente explicar e não perder o passo a passo. Então aqui, a gente tem vitamina D que vem da dieta, dos alimentos que a gente vai comer normalmente, mas principalmente 90% da vitamina D que a gente sabe que a gente vai utilizar no nosso corpo, ela vem da própria fabricação do nosso corpo através da luz solar, Carol. Então é a luz solar que vai ativar a pré-vitamina D, que também está em alguns alimentos, e a transforma em vitamina D. Perfeito. Só que para a vitamina D funcionar, e aí que a gente tem um fígado e um rim, porque ela precisa ser transformada dentro do nosso próprio organismo em vitamina D ativa. Pode correr o vídeo, Vamos lá, por e agora a favor. gente vai explicando. Vamos lá. E aí o que a gente tem? A gente tem essa vitamina D sendo convertida aqui no rim numa porção mais ativa. E ela também vai ser, antes disso, convertida no fígado. Então ela passa pela pele, é ativada, passa pelo fígado, depois ela passa pelo rim e aí ela vai sim ser utilizada como vitamina D ativa. Caramba, então tem até chegar aí. É uma trabalheira, Carol. Se em algum momento acontece alguma coisa, ela não chega onde tem que chegar. Por exemplo, pacientes renais crônicos, a gente já repõe a forma superativa de vitamina D. Que vai direto para o local de ação. Entendi. E qual é o local de ação? O intestino. Então, assim, o rim fazendo com que a vitamina D fique ativa e ela agindo no intestino, absorvendo cálcio e fósforo. Entendi. Que é isso que a gente quer. E por que os ossinhos estão aqui? Porque a vitamina D é muito importante para a saúde dos ossos. Olha, gente, com o vídeo deu para entender tudo. Agora, eu vou fazer o seguinte, vamos deixar uma perguntinha então, diretor? Porque tem várias bombando. Sempre quando você vem, feliz, é estouro de pergunta aqui. Mandem. Eu gosto muito. Ai, que foto linda. Um beijo pra Dai Vilela, adoro sempre quando ela pergunta. O filtro solar impede a absorção de vitamina D? E aí? Impede? Ai, meu Deus, aí agora a gente entra naquela... começa o ciclo. E a bola de neve. Então vamos lá. Quanto de sol precisa? Quanto? O correto é mais ou menos em torno de 20 minutos por dia em regiões expostas antes das 10 da manhã. Só que aí os meus colegas dermatologistas vão me matar. Porque não, tem que usar. Tem que usar. Então, o que é a recomendação? Eu prefiro que a gente coma os alimentos e, se precisar, a gente repõe, tá? Mas que a gente tente tomar um sol saudável. Eu andei lendo alguns artigos antes de montar a aula e a gente sabe que a vitamina D é sintetizada na pele pelos raios UVB. E o filtro solar, ele bloqueia o VA e o VB. Mas a gente sabe que nem todo mundo passa filtro solar muito corretamente. E eles fizeram um estudo vendo com quantas pessoas passavam de filtro solar, quanto que elas absorviam de UVB e quanto elas sintetizavam de vitamina D. E acredita, com filtro solar ainda sintetiza um pouquinho de vitamina D. Então, assim, vai pra praia, passa o seu filtro solar e alguma coisa vai ser sintetizada assim. Já vamos ter um ganho. Já vamos ter um ganho. E sabe o que é legal? A gente fala assim, eu não tenho tempo de estar exposto ao sol. Fazer algumas coisas a pé. Exato. Né? Por exemplo, o braço aqui, se ele ficar 5 minutinhos exposto, a gente sabe que 10 minutos de exposição garantem 1.500 unidades. É bastante. É bastante. Então, se o braço ficar um pouquinho exposto, que você ganhe um pouquinho de unidades, já vai estar te ajudando nesse balanço positivo que a gente precisa. Final de semana, faça exercício nos parques abertos, né? Isso, antes das 10 da manhã, por favor, senão os colegas dermatologistas me matam. Não, e é verdade, mas que às vezes fica difícil, acorda mais cedo, é tão bom quando a gente consegue acordar mais cedo, né? Vamos acordar mais cedo no domingo, gastar energia. O dia ficar grandão, gente, a cama, deixa a cama pra noite, né? Amanheceu, vambora, vamos pular da cama. Olha, ter acordado mais cedo, assim, depois que o João nasceu, claro que criança acorda mais cedo, tem valido tão a pena. Mas tô gostando tanto desse novo horário da minha vida, muito bom. O gasto energético é maior. Vamos então para a tabela, porque a gente já mostrou como é essa síntese, então agora a gente vai mostrar
aqui a quantidade por dia, como você estava explicando. Então, exato. Vamos colocar bem grande na tela para o pessoal de casa. Procure aí a sua faixa etária. O que você pode dizer disso? Então, vamos lá, gente. Isso aqui é uma quantidade de manutenção. Pacientes com osteoporose vão precisar um pouquinho mais. A gente sabe, então, que da faixa etária média da população de 19 a 50 anos, são 600 unidades por dia, que é equivalente a 15 microgramas. Só que aí a gente fica um pouco perdido, sim, né, Carol? Nossa, é muito micrograma, né? Nossa, é muito micrograma, é muita unidade. Normalmente, os médicos, eles tratam por unidades. Eu trouxe alguns medicamentos para mostrar. Eles são quantificados em unidades. E aí? E os rótulos? Os rótulos mostram em microgramas. Como é que a gente faz? Então, você vai ensinar a gente a ler o rótulo? Eu vou ensinar a ler o rótulo. Vamos ler agora, então? Vamos aproveitar? Vamos lá. Olha que legal, gente. Então, a gente sabe que para entender a gente conta em unidade. Mas quando a gente vai ler o rótulo, está em micrograma. Isso. Como é que a gente transforma um no outro, doutora Andressa? Então, vamos lá. Uma micrograma é igual a 40 unidades de vitamina D. Então, isso é muito fácil. Vamos pegar, eu trouxe um rótulo aqui. Vamos lá. Isso aqui é um shakezinho? É um shakezinho. É um shakezinho. E esse shakezinho, ele tem vitamina D. Gente, sempre quando a gente olha rótulo, vocês sabem, o alimento que ele tem o maior valor energético e o maior valor contributivo nutricional, ele vem primeiro, tá? E aí a gente vai descendo e aqui a gente vai encontrar a vitamina D. Meninos, tá bom pra vocês? Tadinha dos meninos, mas está escrito vitamina D. Tá escrito vitamina D, peraí, acho que eu tô com o dedinho em cima aqui, ó. Eu vou ajudar vocês. Tá escrito 1.1, esse M esquisito, que é um M grego, que vai significar microgramas com G de grama. Então ele tem 1.1 microgramas, Carol. Então ele tem quantas unidades? 44. Se 1 microgramas tem 40, 1.1 vai ter 44 unidades. Vezes, então, 40, temos 44 unidades. Exato. E por dia, quantas unidades? Então, vamos colocar aqui a nossa faixa etária. Vamos voltar a tabela. De 19 a 50 anos. 600 unidades. Então, você vê que é bastante a demanda, Carol. Por dia? Por dia. Se tomar um negocinho desse, tem só 44. Tem só 40. E aí, a gente trouxe os alimentos para mostrar que, assim, tem que ter um certo esforço para ingerir as 600 unidades de vitamina D em média. E aí é que a gente precisa ficar um pouco atento. Por isso que a luz do sol, ela entra como fator complementar. Na verdade, eu brinco que não é complementar, é mais de 90%. É verdade. E é por isso que aqui em São Paulo e na região sul e sudeste, a parcela muito grande da população é deficiente de vitamina D. Entendi, por causa do clima. Por causa do clima. E o inverno tá aí, né? Então a gente tem que fazer um esforço ainda maior agora. Exatamente. Então agora o que a gente precisa? Se concentrar um pouquinho mais na alimentação, incluir alguns alimentos que a gente sabe que são ou enriquecidos ou que contêm naturalmente vitamina D. Então, por exemplo, o salmão, a gente sabe que ele é uma fonte muito rica de vitamina D. Ele vai ter, olha só, eu vou precisar dar aquela colada básica, né? Então, olha, 794 unidades em 84 gramas. Caramba, eu sempre arredondo, eu sempre me pergunto quanto tem o salmão. Eu falei em torno de 700 para as 84 gramas de salmão. Que então, ótimo. 894 é mais ou menos isso. É a quantidade do dia em 100 gramas de salmão. Sardinha é assim, são 17 microgramas para 100 gramas. 17 microgramas dá quase 80 unidades de vitamina D. É legal também. Perdão, 800 unidades. 800 unidades de vitamina D. Então, nos peixes a gente pode encontrar mais? Nos peixes que tem a fonte oleosa. O que eu sempre chamo a atenção é assim, a sardinha, o salmão, eles são peixes que, até que a gente pode ver, eles são peixes mais oleosos. Eles são fonte de ômega 3, eles são peixes saudáveis, eles dão mais saciedade e eles são fonte de vitamina D, mas eles têm que ser consumidos em pequena quantidade. Vitamina D, ômega 3, tem alguma relação entre um e outro? Não tem nada a ver. É que como o ômega 3 é uma gordura poliinsaturada, o que acontece? Ela carrega consigo as vitaminas lipossolúveis, Carol. É como elas vão de mão dada, né? Então, na verdade, lipossolúvel significa que se eu colocar uma vitamina D na água, e quem tá tomando em casa pode testar, se a gente pingar no copo d'água, ela vai fazer gotinha. Eu vou colocar aqui no meu copo d'água. Ela vai fazer gotinha? Ela faz gotinha, ela não dilui, porque ela é lipossolúvel. Vamos ver se eu acerto aqui. E aí ela fica boiando. Tá vendo? Ela fica boiando aqui, ó. Olha lá. Porque ela é lipossolúvel, ela não dilui em água. Entendi. Agora, se eu, por exemplo, pegar uma manteiga e colocar a gotinha em cima, o que vai acontecer? Ela vai diluir, ela vai se misturar. Por isso que existe esse conceito entre lipossolúvel e vitamina hidrossolúvel, que são as vitaminas do complexo B.
Olha que máximo. A Não gente é sempre legal? aprende. Vamos botar mais uma perguntinha, então. Legal. Que tá todo mundo enlouquecido, mas ainda, ó, calma que tem muita coisa bacana pra ela explicar. Que linda, adoro foto bacana. Priscila, um beijo pra você. A falta de vitamina D causa queda de cabelo. Vamos fazer o seguinte, vou dar um recado e já volto. Na volta você conta tudo. Ah, responde agora, diretor? Então responde agora. Então. Melhor ainda. A falta de vitamina D causa o quê? Pra gente ver se queda de cabelo tá aí. Olha lá. Cientificamente comprovado, a gente tem que a falta de vitamina D causa raquitismo e osteomalácia, ou seja, fraqueza de ossos. A gente tem estudos falando de que falta de vitamina D está associado com maior risco cardíaco, com o desenvolvimento de alguns tipos de câncer, como, por exemplo, próstata e intestino, ok? Mas respondendo a nossa pergunta, o que acontece? A falta de vitamina D diretamente não causa queda de cabelo, mas normalmente a gente sabe que associada com faltas de outras vitaminas e num processo de alimentação inadequada, isso pode gerar uma queda de cabelo sim, Carol. Entendi, pode estar envolvido, pode ser também um outro fator. Exatamente, é um fator envolvido, não única exclusivamente. Só que normalmente o que acontece? O paciente está tendo queda de cabelo, está passando por um período que precisa ter uma avaliação nutricional e tem deficiência de vitamina D, a gente repõe e com outras vitaminas a queda de cabelo melhora sim. Agora, uma pergunta importante. Vamos colocar outra tabela então? Má, por favor, que essa tabela também é legal. Te pergunto, a falta de vitamina D, já que você disse no início que é considerado um hormônio também, porque tem funções hormonais, a falta dela engorda ou pode prejudicar o indivíduo que está fazendo uma reeducação alimentar e que quer aí, enfim, ter um emagrecimento saudável? Então vamos lá, o que que acontece? A gente tem estudos controversos com relação a isso. Isso eu estudei bastante para vir aqui falar para vocês. Jura? O que que a gente sabe? Que populações que têm aumento de peso, elas têm níveis menores de vitamina D mesmo, Carol. E aí começou-se a levantar uma hipótese de que vitamina D poderia fazer com que as pessoas ganhassem peso. Mas a gente sabe também que são populações que tomam menos sol, que os pacientes que estão acima do peso normalmente se expõem menos, tomam menos sol, e aí com isso eles têm redução de níveis de vitamina D. A gente tem estudos muito bons comprovando que vitamina D está associada, baixa vitamina D está associada com ganho de peso, mas a gente também tem estudos dizendo que é o que a gente chama de fator de confusão na análise, que como as pessoas que estão acima do peso se expõem menos, tomam menos sol, elas têm níveis de vitamina D mais baixos. Entendi. Se eu tiver novidades, eu conto mais pra frente. Então a gente tá num... Pode ser que sim, porém pode ser que não, que é o lance da exposição ao sol. O que a gente sabe, tem que deixar o nível de vitamina D de forma suficiente. Então, assim, a gente dosa a vitamina D no sangue no formato de 25 OH vitamina D, que é o formato que já passou pelo fígado e ainda não foi ativado pelo rim. Mas é esse formato padronizado pela Sociedade Internacional de Endocrinologia como diagnóstico. Perfeito. E aí qual é, então, o valor? Vamos lá. Perfeito. Que menos que 20 a gente considera deficiência, entre 30 e 20 insuficiente e entre 30 e 60 normal. E olha só que interessante, tem excesso também, Carol. E o excesso causa o quê? O excesso pode causar elevação dos níveis de cálcio dentro do organismo. Então é por isso que eu sempre falo assim, gente, quem tá em casa, tá com alteração do nível de vitamina D muitas vezes é vendida na farmácia, eu trouxe até aqui, em comprimidinho e em gotinha. Então, o que Mas acontece? precisa da orientação médica. Precisa da orientação médica para tomar. Não saia tomando indiscriminadamente vitamina D, Quando a gente se alimenta, o próprio organismo regula naturalmente a quantidade que a gente está entrando. É uma quantidade pequena. Para a pessoa não ultrapassar esse 60. Mas quando a gente repõe grandes quantidades, o organismo ele perde essa capacidade de selecionar. E corre o risco de intoxicar. Olha, gente, que importante. Então tem que tomar cuidado. Agora, para fechar tudo aqui, tem vitamina D. Tudo tem. O que a gente também tem que... É assim, ó, por exemplo, o ovo naturalmente tem. O cereal enriquecido vai ter, naturalmente ele não tem. O leite enriquecido e iogurte enriquecido, eles também vão ter. Então, mais importante, quem está em casa, prestar atenção se está enriquecido, não está enriquecido e os de fonte natural mesmo. Então, são os ovos e os peixes, basicamente. Perfeito. Que é uma delícia. O atum também. Atum também. Muito obrigada, doutora Andressa, mais uma vez. Que aula, não dá para esquecer.
esquecer, hein, gente, as tabelas a gente vai colocar lá no site para que vocês possam ter como fonte de pesquisa e sempre dar uma olhadinha, mas converse com o médico, faça aí seus exames certinho, porque isso vale a pena. Quem quiser entrar em contato com a doutora Andressa, sempre essa simpatia, ela tira todas as dúvidas, ela tem ali, lá no Facebook, chamado Endocrinologia em Dia, páginas e páginas de estudos, de textos máximo para você ter uma fonte de pesquisa e muita orientação. Então vai lá, Endocrinologia em Dia no Face e @Endocrinologia em Dia pelo Insta para fazer perguntinha para ela. Que agora meu novo desafio é o Instagram, né? O Instagram, mas você vai ver, todo mundo vai te seguir, que é uma delícia ver suas dicas sempre. Feliz. Um beijo, Má tá mandando um beijo para você e até a próxima. Obrigada.